instalações ali são Tel Aviv. Jaffa é como se fosse um distrito de Tel Aviv. Cesareia Marítima é uma antiga cidade e porto marítimo, construído por Herodes o Grande cerca de 25 a 13 a.C. Situa-se na costa mediterrânea de Israel, ao norte de Tel Aviv. Herodes não descuidou de sua nova cidade. Seu palácio em Cesareia foi construído num promontório ao lado do mar e com uma piscina decorativa. Um aqueduto supria Cesareia de água potável e um sistema de drenagem por baixo da cidade levava o esgoto para o mar. A vida civil na nova cidade começou no ano de 13 a.C., quando Cesareia foi transformada na capital civil e militar da Judéia e a residência oficial dos procuradores e governadores romanos. Viviam ali em torno de 50 mil pessoas. O porto era gigante para os padrões da época, comportava cerca de 300 navios. Foi no anfiteatro que Herodes Agripa morreu depois de não glorificar a Deus, como diz em Atos 12. O massacre dos judeus ocorrido aqui foi o ponto de partida para a grande revolta judaica, e aqui Paulo ficou preso por 2 anos. Em 1961, no Teatro de Cesareia, foi encontrada uma pedra com uma inscrição em latim incluindo o nome de Pôncio Pilatos, comprovando assim a existência dele. A Cesareia moderna é uma das cidades com maior poder aquisitivo no Estado moderno de Israel. O Monte Carmelo é uma montanha na costa de Israel com vista para o mar Mediterrâneo. A grande cidade israelita de Haifa localiza-se parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas outras cidades menores, como Nesher e Tirat HaCarmel. Nesse local ocorreu o duelo espiritual entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Na ocasião, Elias provou aos homens que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e não Baal. Elias fez descer do fogo do céu, que consumiu por 2 vezes os 50 soldados com seu capitão, que o rei Acasias tinha mandado ali para prender o profeta, em virtude de ter ele feito parar os seus mensageiros que iam consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Tiberíades é uma cidade no norte de Israel, atualmente com cerca de 50 mil habitantes, situada às margens do Mar da Galileia, o qual é conhecido também por Mar ou Lago de Tiberíades. Foi denominada em honra ao imperador romano Tibério, fundada por volta do ano de 20 d.C. pelo tetrarca da Galileia e Pérea, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que fez dela sua sede de governo.
Aqui é o lugar que Jesus perguntou para Pedro se eles tinham o que comer. E aí Jesus mandou eles entrarem novamente no barco e pescar. E eles voltaram com 153 peixes, conforme diz em João 21. Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce localizado no norte de Israel, a 213 metros abaixo do nível do mar. É o maior lago do país e tem comprimento máximo de cerca de 19 km e largura máxima de cerca de 13 km. Seu afluente principal é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, seguindo depois para o Mar Morto. Aqui aconteceram milagres, como acalmar a tempestade, andar sobre as águas, alimentar 5.000, entre outros. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do... Com certeza ele sabia que os seus discípulos ficaram desnorteados. Cafarnaum, ou Vila de Naum, ficava na margem norte do Mar da Galileia, próxima a Betsaida, terra natal de Simão Pedro, e de Cozarim. Muito perto passava a importante Via Maris, a Estrada do Mar, que ligava o Egito à Síria e o Líbano, que passava por Cesareia Marítima. O fato de possuir uma alfândega e uma guarnição romana sugere que se tratava de uma cidade fronteiriça entre os estados de Filipe e Antipas. Então ali Jesus podia pregar o evangelho a muitos que passavam. Pedro e Mateus moravam em Cafarnaum, e aqui Jesus chamou Mateus, Pedro, Tiago, André e João. O centurião mostrou-se particularmente amistoso para com os judeus, construindo uma sinagoga. Jesus fez aqui 17 milagres e ensinou frequentemente. Ficou conhecida como seu quartel-general durante o seu ministério na Galileia e foi chamada a sua cidade, pelo fato de aí ter fixado residência. Contudo, Cafarnaum, juntamente com Betsaida e Cozarim, foram amaldiçoadas por Jesus, que predisse a completa destruição das três, por causa da dureza do coração daquele povo. Nas escavações notaram que a sinagoga onde Jesus pregou tinha salas para crianças, logo ao lado, e ali, na casa de Pedro, era a igreja nas casas da época.
faz parte da Síria. Estamos perto da divisa aqui. Damasco fica a 50 e poucos quilômetros daqui. Monte Hermon, ou Har Hermon, quer dizer montanha sagrada. Ela tem até 2.814 metros de altitude e o seu pico está quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol do verão. Partes da encosta sul do Monte Hermon fundem-se às colinas de Golã. A área foi capturada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em junho de 67 e novamente capturada pela Síria em 6 de outubro de 73, no primeiro dia da Guerra do Yom Kippur, após a primeira batalha do Monte Hermon. Israel recuperou durante a terceira batalha do Monte Hermon em 81. Israel alega que os sírios usavam a visão privilegiada de cima do monte para atacar as partes baixas de Israel.